Boa noite, Lio. Um prazer tê-lo aqui no nosso Cangaço Talk Show. Para iniciar, a gente já falou aí dos atributos do vereador Lio, né? O mais jovem atualmente no município Pé de Serra e na Casa da Cidadania. Aproveita para falar para a gente com a importância que você vê da juventude estar na política no nosso Brasil. Boa noite, Alan. Boa noite, Roque Silva, todo telespectador do programa Talk Show e da TV Cangaço. É sempre um prazer falar com vocês aqui na TV Cangaço, porque falando com vocês a gente está falando com todo o pé de serrense, espalhado aí por todo o município e até pelo Brasil ou mundo afora. Então, como você pergunta aí, a juventude, eu na condição de representar a juventude de Pé de Serra na Câmara Legislativa, eu acho muito importante porque as ideias, trazer ideias novas, é inovar, e é isso que eu tento fazer, buscar ouvir a opinião da juventude, como também de toda a população, mas a opinião da juventude é essencial para a gente ter um futuro melhor e um Pé de Serra melhor. Tanto falando em eleição a nível municipal, Lio, quanto falando também a nível estadual, nível nacional, um indivíduo jovem, ele chegar a ser eleito, é muito difícil, né? O que é que você atribui esse fenômeno, podemos dizer assim? É complicado, Alan, porque a política, ela é uma coisa... A gente até vê o jovem se destacar em cidade grande, deputado, em capital, se destacar hoje apenas com o celular na mão, fazendo Mas na política municipal não é fácil. Não existe aventura, não existe aventureiro. Ou você tem ali algum serviço prestado, tem o apoio de alguém que tenha respaldo para chegar, e tem ideias, claro, concretas, porque não é só ter o apoio, mas tem que ter ideias e as pessoas acreditar. E é isso que a gente tenta fazer, colocar em prática todas as nossas ideias no decorrer do mandato. Uma dessas dificuldades para estar elegendo um jovem na política, você acredita que seja, por exemplo, a curta história e, consequentemente, o jovem não vai ter tanto serviço prestado à comunidade, não vai ter tido a oportunidade. No seu caso, você já tem os seus 30 anos, funcionário público, você sempre trabalhando, junto com o seu pai, que inclusive é vice-prefeito, mas em outras circunstâncias, para um jovem de seus 20, 22, 24 anos, está sendo eleito, essa dificuldade é muito grande. Como eu falei, em cidade pequena a cultura ainda tem uma cultura de tradição e dificilmente vai chegar um jovem. Claro que a gente aposta e acredita que tenha mais renovação, não dizendo que quem está eleito não mereça. Claro, se está lá, quem tem 1 mandato, 2 mandatos, 6 mandatos, 8 mandatos, está lá porque tem serviço prestado, não está à toa. Mas a ideia jovem é sempre importante, mas é uma dificuldade grande para se chegar a conseguir êxito na eleição municipal de cidade pequena. A gente realmente tem exemplos de cidades grandes, como por exemplo o Nicolas Ferreira, né? A galera do MBL, o Kim Kataguiri. Essa turma se elege, como você citou, praticamente que com o celular na mão. É verdade. Você acredita que um dia, dentro de algum tempo, esse fenômeno poderá estar surtindo efeito também em uma cidade pequena, ou é difícil, uma figura política, podemos dizer assim, emplacar? Acredito que sim, porque a gente nunca pode duvidar da tecnologia e do avanço. A gente nunca esperava que pudesse chegar. Inclusive, recentemente, um presidente da República foi eleito mais através da rede social, do celular. Então, era uma coisa que a gente jamais imaginaria antes. Então, não se pode duvidar de nada do avanço da tecnologia. Um dia pode chegar aqui sim, isso vem se fortalecendo. Eu procuro sempre estar alinhado também com esse avanço. Então é isso aí. Um dia pode acontecer também, mas claro, o Nordeste principalmente, eu observo muito que essas candidaturas, nem a nível de estado, por exemplo, como você citou Nicolas Ferreira e tantos outros do MBL, mas isso é mais essas figuras artísticas, digamos assim, se vê lá mais no Sudeste, no Sul, nesses outros estados, nessas outras regiões. No Nordeste tem que ter serviço prestado e dificilmente. Você citou que um presidente foi eleito pela força das redes sociais, isso é fato. Ao final da eleição de 2014, ninguém imaginaria que Jair Bolsonaro iria simplesmente ser o presidente em 2018.
Dessa mesma forma, Lio, você acha que pode acontecer um novo fenômeno de 22 para 26? Rapaz, acredito que não. Acredito que não. Por quê? Porque a eleição no país, ela está polarizada. Não era para ser, eu mesmo, claro, tenho a minha ideologia, mas eu discordo da polarização, essa polarização que vem ganhando força a cada dia e já chega a um limite que não é bom para o país. Então, pelo fato da eleição estar polarizada, dificilmente alguém se firme aí na terceira via para poder, pelo menos na minha visão, né, na próxima eleição é difícil, porque existe uma polarização muito grande dentro do cenário. Mas você, como político, como entusiasta, gostaria de ver uma terceira via, mas você apoiaria uma terceira via? Isso vai depender de como fosse o cenário, quem fossem os candidatos. De hoje, para falar, claro, qualquer terceira via a gente poderia apoiar a nível de presidencial ou estadual, desde quando a gente soubesse quem fossem os candidatos, o que é que estava ali se discutindo. Mas na visão que tem hoje, no cenário que a gente tem hoje, dificilmente apoiaria uma terceira via. Os nomes acabam muitas vezes não despontando. Na última eleição presidencial, nós tivemos aí a polarização, como você citou, né, entre o Lula e o Jair Bolsonaro. Nós tivemos um crescimento de Simone Tebet, Ciro Gomes, uma decepção total durante a eleição, que era alguém que até empolgava, né, algumas pessoas, algumas linhas de raciocínio, mas a gente vê que acaba não se renovando esse cenário político. Por exemplo, nosso atual presidente, o presidente Lula, ele já tem seus 79 anos, né? Chegando aí próximo dos seus 80 anos de idade. Quando ao final do mandato, ele vai ter seus 82. E com grandes possibilidades de, se estiver concorrendo à reeleição, concorrer, se a justiça permitir, contra o próprio Bolsonaro. Na sua visão, por que não acontece uma renovação também dentro da política? Rapaz, justamente por conta da polarização. A eleição passa, a gente já tem um ano que passou a eleição, e nos grupos de WhatsApp você vê, continua aquela mesma discussão. Lula versus Bolsonaro. Uma turma torcendo para... Não generalizando, porque jamais. A gente sabe que tem muita gente que quer o bem do país, seja Lula ou seja Bolsonaro que esteja, mas a gente vê bastante nos grupos de WhatsApp aquela polarização, alguns querendo o quanto pior melhor, que é para poder se dar bem teoricamente, né? Ou voltar àquele candidato que ele apoia, e os outros defendendo a tese atual. Então, por conta dessa polarização, por conta disso é que é difícil acontecer uma terceira via. É muito, muito difícil. Realmente é muito difícil. Quem está em cenário as duas figuras, as duas ideologias, então o jogo é esse aí. Eu sei que o marketing também faz parte das suas características como vereador. A gente percebe muitas publicações e aí a gente entra um pouco nessa questão do marketing. Você acha que a polarização Lula versus Bolsonaro é uma estratégia de marketing daquelas supremas mesmo? Sim. De ambos os grupos? Sim, sim. É a questão do inimigo comum. O cara escolhe um inimigo político e aí agora cria-se aquela polarização e os dois crescem. Quanto mais você bate, o cara que é defensor dele vai passar a defender mais forte ainda. E quanto mais você bate no seu opositor, quem é defensor seu, eu mesmo não gosto dessa tese. Eu gosto de defender ali o que eu acredito, eu como político no caso, de mostrar o serviço que eu tenho. Eu gosto de ir pelo convencimento. Mas isso é uma tese real aí. Na polarização, os dois sabem disso, os dois sabem que um acaba sendo benéfico ao outro. Sabe. E como sabem, né? Na verdade, quem faz isso é o próprio marketing de cada um. Com certeza. Você acredita, Lio, que muitas vezes, por exemplo, uma postagem para que uma figura política, uma grande liderança a nível nacional, faça em suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, você acha que ali partiu realmente da cabeça dos caras ou é da equipe de marketing também? Rapaz, a equipe de marketing não pode pegar totalmente fora do que o candidato, do que o político acredita. Ele tem que ter um caminho ali, não é totalmente fora. Mas é criado, boa parte é criado pelo marketing. São coisas que o político acredita, mas eles aprimoram e faz aquele...
Eles pegam tipo uma fala solta do cara e aí transforma em uma frase de maior efeito. É verdade, é. Poderia ser assim. Exatamente. É. O marketing realmente faz um diferencial na eleição. Você cita que para um jovem apenas com o celular na mão conseguir um bom resultado em eleição municipal, isso pode vir a acontecer no futuro. Não é uma realidade, ainda não aconteceu, né? Mas em que ponto você vê a importância do marketing para 2024 em eleições de município de pequeno porte? É sempre bom estar acompanhado. O trabalho, porque assim, o trabalho que você faz, se não tiver o marketing ali para estar ajudando a divulgar, não faz sentido. Não faz sentido assim a nível de resultado futuro. Então tem que estar alinhado. Você fazer o serviço e mostrar de uma forma que a população vai entender. Nem sempre a população quer ouvir. Discurso, por exemplo, a população não quer ouvir. Então, é uma forma de estar divulgando as ações, tem que ser uma forma de acordo que a população goste de estar vendo, porque se não souber fazer a divulgação também, tem um efeito contrário. Vamos aproveitar os argumentos do vereador Lio, que eu tenho certeza que nessa ele vai jogar do nosso lado. Vereador, há quem diga que o marketing é perda de tempo e é perda de dinheiro. Você discorda? Discordo 100%, porque se você olhar todas as grandes marcas, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, eles não deveriam passar na televisão se o marketing não fosse necessário. A Skol, uma série de marcas que está aí 24 horas. A Magazine Luiza, que gasta milhões ali para estar na televisão. Então, qual é o sentido dele estar gastando? Se a empresa já é conhecida, qual é o sentido? Tem todo o sentido. A coisa que não é divulgada, que não é vista, não é lembrada. Então, o marketing é fundamental na vida da política, na empresa, em qualquer produto. O marketing é o essencial. A divulgação, a comunicação é quem faz todo o diferencial. Você acredita que na questão das mídias sociais a importância na corrida para 2024, a nível de município de pequeno porte, como a gente cita, você acha que pode existir muito coisas no sentido de fake news, talvez hackeamento de redes sociais, postagens falsas e coisas do tipo? Isso seria uma tendência também para 24? Já está acontecendo. Se você vê, mesmo que timidamente, já está acontecendo. Algumas fake news já começam a acontecer. A gente sabe que a legislação ela vai punir mais rigorosa, não está com aquela não é aquela terra sem lei como as pessoas logo quando surgiu a internet, não é daquela forma. Então, eu mesmo gosto de ir mais pelo caminho da verdade, mas com certeza, para você ter noção, o que eu observo muito, uma foto ela não quer dizer nada, mas a população faz uma leitura, que a pessoa não falou nada ali, mas a pessoa faz a leitura a depender do local que estava. E isso é perigoso demais. A população precisa ouvir da boca das pessoas, para ter qualquer leitura. Uma foto em si, e isso é um perigo para a rede social, porque a população ainda tem essa dificuldade de conseguir decifrar. Um cara inteligente ali, de má fé, ele pega uma coisa simples e se transforma numa grande coisa, negativamente. Positivamente é difícil você ver alguém preocupado e conseguir, mas negativamente acontece, e muito. É como, por exemplo, os cortes fora de contexto. Sim, exatamente. Falas totalmente fora de contexto, que são publicadas, difundidas e passadas como real. Exato. Às vezes eu estou aqui dando a entrevista aqui com você, eu falo 1 hora juntamente com você aqui, falo de um assunto e em seguida concluo ali aquele assunto e, a depender do corte ali, fica parecendo que eu só falei aquilo. Exatamente. A gente, passando por essa parte, dando uma passada nessa questão do marketing e indo para a questão do esporte. Né? Só para arrematar isso aí, eu até faço um alerta à população que não acredita em nada que se vê em rede social antes mesmo de ter certeza, não compartilhe nada antes de ter certeza. Por mais que o vídeo seja real do cara falando ali, se certifique primeiro o vídeo ou a foto, porque hoje em dia, ainda mais com a questão da inteligência artificial agora, que é perigosíssimo para a política, principalmente porque
O destino de uma cidade, de um país, de um estado, é definido ali num voto de questão de segundo. Então, é muito perigoso as informações. Mas pode passar. Hoje, inclusive, tem programas que conseguem emular a voz. Você pega a voz do indivíduo, coloca lá e coloca o texto digitado e aquela voz vai ler aquele texto. Sim, exatamente. Pode falar e fica real, real, como qualquer um que está vendo acha que foi o cara que falou. E você pode ver, por exemplo, um discurso desse, uma fake news dessa, a eleição no domingo e ela sendo difundida na sexta. Derrota o candidato. Derrota. Por isso que a gente alerta a população, porque assim, a verdade, seja lá com quem for, com um adversário, comigo, com qualquer outro, eu mesmo sou totalmente contrário a fake news e esse tipo de coisa. Então, por isso que a gente faz o apelo à população em geral, aos 13 mil habitantes, aos quase 11 mil eleitores, para que na hora de tomar uma decisão não mude sua opinião por questão de uma foto, um vídeo, um áudio, porque a fake news, ela está cada dia, a tecnologia avançou bastante e pode mudar o destino da sua cidade, do seu país, do seu estado, por conta de uma mentira, na verdade. Antes de entrar na questão do esporte, que um assunto acaba puxando o outro, né? Bate-papo acaba rendendo, o discurso também é importante. O discurso é, digamos, que é aquele marketing que sempre existiu, desde o início. Só que hoje ele tem uma facilidade bem maior para ser difundida, que você pode, ao invés de falar para 100, 200 pessoas, gravar, postar e acabar falando aquilo para o mundo todo. Mas você, na condição de vereador, quais os cuidados que você costuma tomar justamente para não passar essa desinformação para as pessoas? Os cuidados é jamais compartilhar notícia falsa sem ver a fonte e pensar bem o que é que se vai falar, porque às vezes você, sem querer falar algo que não tem nada a ver e é interpretado, é mal interpretado. Então, o cuidado é sempre... Hoje em dia, eu costumo falar, antigamente você falava uma coisa, você político falava uma coisa e ali quem escutou no rádio escutou, quem não escutou, quase ninguém gravava, era quase impossível. E hoje não. A gente está falando aqui o que eu falar daqui a 5 anos, 10 anos, todo mundo vai ter na mão e vai repetir, vai relembrar tudo que eu falei. Por isso que eu gosto de tratar sempre com a verdade, porque assim, para pegar uma contradição minha do que eu falei, eu tenho 2 anos e 8 meses na Câmara e eu gosto de seguir a linha de pensamento que eu acredito. Porque se você pegar um discurso meu de 2 anos e meio atrás, 3 anos, vai estar lá o mesmo pensamento, não vai contradizer. E eu vejo hoje muitos discursos contraditórios, então isso é um perigo. Há uma história de uma corrida para a eleição municipal que aconteceu no interior de São Paulo. Nessa cidade tinha muitos nordestinos, né? E a candidata a prefeita, ela estava bem nas pesquisas, com grande chance de ser eleita. Quando foi naquele último comício, o comício da quinta-feira, ela pegou o microfone e disse, abre aspas, esses nordestinos que vêm aqui para comer a nossa merenda escolar e para atrapalhar as nossas vidas, a gente vai mandar tudo embora novamente. Resultado, a mulher tomou aquela goleada no dia da eleição do domingo. Quer dizer, um discurso, uma palavra pode destruir a palavra. A palavra é a coisa mais que força, mais tem poder. Quando você tenta, às vezes isso aí estava dentro dela o tempo inteiro e ela conseguiu esconder. Só que assim, a verdade, ela aparece. Por mais que você não queira, o que você pensa, um dia você acaba soltando. Então ela soltou ali algo que estava dentro dela e que puniu. Foi até melhor ela, que eu não sei nem que cidade é que você está falando aí, eu não sei se tu citou, mas foi melhor ela ter falado a verdade porque a população não ia se enganar. Porque se a população já deu o resultado nas urnas, é porque não concordar com aquela fala, como eu também não concordo com essa fala. Entendeu? Então é isso aí. Não há nada mais poderoso do que a nossa fala, né? As grandes, por exemplo, a proclamação da independência, ela veio o quê? Através de uma fala. Talvez até a concepção do universo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne. Então, naturalmente, que uma palavra, uma frase pode destruir o dia de uma pessoa e também pode salvar o dia de uma pessoa. Então, é de extrema importância de ter todo cuidado. Com o que fala. Exatamente. Mas, particularmente, temos um certo... Eu, particularmente, confesso que eu tenho um receio, que talvez você tenha também, todo mundo que fale bastante em público tem, de um dia falar algo de ser mal interpretado. Tanto falar de ser mal interpretado no sentido de, eu falei isso aqui, acreditando que as pessoas não iriam interpretar mal, quando falar o que seja uma coisa completamente diferente, as pessoas acabam distorcendo na sua cabeça e
jogando aquilo contra você. Como você mandar uma mensagem escrita? Você mandar uma mensagem escrita no WhatsApp, a depender ali de quem está do outro lado, não vê a sua expressão. Você falar pessoalmente, você está vendo o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou... E você, uma mensagem, às vezes uma vírgula que faltou, né? Ou um corretor do teclado que colocou uma palavra a mais ou a menos, já causa 100% o oposto do que você tentou falar e o que a pessoa entendeu do outro lado. Você sente esse receio também? Demais. Sente esse medo também? Demais, tanto com mensagem como áudio. Áudio eu sou bem... Não gosto de mandar também. Mensagem tem que olhar para ver se não tem uma vírgula a mais ou a menos, porque acaba confundindo. A tosse ainda está manifestando aqui, né? A galera está assistindo. Essa é a segunda edição com a tosse daquele jeito, mas faz parte do negócio. É interessante você cita que se você digita uma mensagem, você ainda tem um argumento para dizer não foi eu. Para dizer foi uma montagem, foi algo do tipo. Agora você manda um áudio pronto, já foi. É complicado. É complicado, né? Raramente, quer dizer, peraí, voltando um pouquinho atrás, atualmente já tem a possibilidade também, né? De emular a voz, de colocar um áudio fake, mas é bem mais complicado, não é todo mundo que vai fazer isso. Verdade. Então a tecnologia veio para ajudar, mas se não souber, se a pessoa que está usando não souber usar, ela também vem para atrapalhar a vida, não só dela, mas de toda uma população inteira. E com certeza, isso é um fato. Inclusive, eu teve uma oportunidade, quando eu ainda prestava serviço para o site interior da Bahia, que eu criei uma enquete no município de Capela. Eu não sei se você se recorda, lá para os anos 2012, teve uma pesquisa chamada Quem foi o maior brasileiro de todos os tempos? Eu pensei, não vou fazer isso aqui também. Eu queria quem foi o maior capelense de todos os tempos, a galera votou, tal, se envolveu e tal. E pensei, vou criar também quem foi o maior pé de serrense de todos os tempos. Resultado, a aceitação não foi lá muito boa não. Eu pensei, calma. Quem ganhou? Quem ganhou foi Piroquinha. Pedro Falconeri Rios Piroquinha, né? Então. Mas a galera não aceitou bem, não. A galera, não sei se a galera não entendeu direito o que é que significaria o maior. Eu sei que acabou não sendo a melhor das recepções, não. São riscos que a gente acaba correndo, exato. né? Você não teve nenhuma intenção de ofender ninguém. Não, jamais. Mas a palavra maior ali, o resumo que você fez em maior, quem estava do outro lado interpretou totalmente diferente. Então, já começou a fazer comparações e... Exato. A diferença entre o que a gente fala, o que a pessoa escuta, o que a pessoa vai interpretar e o que a pessoa vai falar sobre é um negócio muito grande. Por isso que às vezes você vê várias discussões sobre o mesmo assunto, eu querendo falar a mesma coisa que você, mas as ideias não tá batendo e gera maior repercussão. E discordando. É difícil. Como você enxerga, Lio, a questão do indivíduo que acaba idolatrando um político em si? Como, por exemplo, não importa o que o determinado político faça, ele sempre vai defender. Se o político dizer algo hoje, ele vai apoiar. Se ele disser o contrário amanhã, ele vai votar apoiando de novo. Como você enxerga isso? Perigoso demais isso aí. A gente tem que ter, claro, a nossa ideologia, tem que admirar as pessoas. Se a pessoa faz um bom trabalho, você tem que admirar, claro, mas até um certo ponto, porque se o cara passa a fazer algo que não é de dentro do que você acredita, você jamais deve seguir. Eu tenho minhas linhas de pensamento, tenho minhas ideologias, mas nem tudo que alguns líderes, ou que o partido, ou que a ideologia defende é o que eu concordo. Eu tenho minha ideologia própria. Gosto sempre de defender o que eu acredito. A gente passando um pouquinho para a questão do esporte, né? Você que é um entusiasta do esporte, você acredita que essa seja uma das principais ferramentas para construir um cidadão melhor, uma sociedade melhor para o futuro? Exato. Você praticando esporte, eu mesmo, quando criança, eu me lembro que tinha a escolinha Fute Serra lá na Cascalheira e eu saía lá da zona rural, que eu morava na Serra Branca, vinha treinar meus meninos. Claro que eu não fui à frente aí, um bocado de colega na época chegou a sair para fora, não chegou a virar profissional, mas jogou em vários times profissionais fora. Eu me lembro um amigo que jogou no Paraná Futebol Clube, na época, acho que era a primeira divisão. Teve outros que jogou aqui no Fluminense de Feira, uma série de colegas que chegou a sair para fora. Então, essa é onde tira a criança de estar ali na rua, de estar pensando um pensamento negativo, para estar praticando exercício, que é bom para o corpo, bom para a mente
e para o aprendizado dele, para a relação social ali uns com os outros. Quando você fala em esporte, a gente relembra também que conseguimos aí, uma luta nossa, trazer um programa de esporte parecido com esse da escolinha que eu estou citando, que era de Telmo, se eu não me engano, na época, Futserra, era um projeto de Telmo. E hoje também a gente tem esse que é voltado a tirar a criança da rua. Tem também aí o Instituto Falcão Rios, desempenhando essa ação de escolinha que é voltada a revelar craques também. Isso é importante, lá na minha comunidade tem. Eu vejo a garotada brincando, é muito bom. A gente também, por falar em esporte, a gente sempre está apoiando os campeonatos, os torneios. A gente vê a necessidade de estar sempre perto ali do baba. Onde tem um baba, a gente está no meio. Eu que não tenho muito tempo para estar mais batendo baba como eu batia antes, mas é o esporte em qualquer idade, principalmente inclusive também, Alan, o futebol feminino tem ganhado força no Pé de Serra. Eu gosto sempre de estar perto também, apoiando na medida do possível com o que a gente pode. A gente também consiga trazer uma arena society, que é uma arena esportiva, para causar nos jovens ali uma empolgação maior. Aqueles que não se via jogando no campo de terra, quando vê a grama, já passa a ter algumas mulheres. As meninas voltaram a jogar bola lá na Cascalheira, depois da arena, então já jogava, mas voltou com maior força. Então é importante demais e sem falar também que o esporte, de uma forma em geral, movimenta a economia do município. Houve uma época em que praticamente isso não existia ou que existia pouco e era para poucos. E hoje a gente vê realmente uma evolução muito grande, né? Pô, a gente vê esporte por toda parte. Né? Como você citou aí, tem a Escolinha do Falcão Rios, o projeto do Esporte por toda parte, tem vários projetos e várias opções, né, para a garotada estar praticando. Isso é muito bom. O esporte por toda parte que tem também o vôlei, né? E o futsal. Tem também João do Karatê, faz um trabalho também especial no município, com o Karatê, que é um esporte que tem ganhado destaque também. Inclusive, ele tem procurado a gente e é uma luta nossa também de incluir o Karatê, ainda não foi possível, mas incluir também nesses programas de esporte do Estado, que também acredito que já tem um apoio grande aí da Prefeitura Municipal, eu acredito que tenha. E nosso objetivo também de estar colocando também esse apoio do Estado também. A gente cita, além do esporte, uma das necessidades que há um tempo atrás nós víamos, mas hoje é algo que está começando a melhorar, engajando, que é a questão de cursos técnicos, cursos profissionalizantes, que vão ensinar algo prático, não só o beabá para a garotada, mas que vai ensinar também a aprender uma profissão, desempenhar um ofício, ganhar dinheiro, né? É isso, a juventude ela precisa estar capacitada para o mercado de trabalho. De preferência aqui no município. Se ela aqui não tem o trabalho, o emprego, mas que a gente capacite essa população jovem para quando ela chegar lá fora, ela se encaixar no mercado de trabalho com mais facilidade. E também a gente vê que através dos cursos, o nosso município tem ganhado muito com o emprego, renda, a economia, com relação a esses cursos de forma de produção de leite, a forma do plantio da palma. Enfim, agora mesmo a Secretaria de Agricultura está com um curso aí, a Agrojovem. Antes a população morava na zona rural e trabalhava ali. Houve um tempo que saiu da zona rural e foi para a cidade, e hoje existe um retorno, existe uma permanência depois da energia elétrica, depois da tecnologia, as máquinas que estão aparecendo, que facilita, e uma parte fundamental é a questão dos cursos. A quantidade de tratores que chegou no município, em cada associação, que é um trabalho importante também, esses cursos de operador de trator. É uma série de cursos aí, a gente trouxemos um curso recentemente com 120 horas de certificação, através do Estado, que era cabeleireiro e maquiagem. Então não é um curso ali que você faz o básico em 8 horas, é 120 horas, onde você sai com um certificado reconhecido nacionalmente e sai pronto para trabalhar. Ou cabeleireiro mesmo, se você, acho que as 25 pessoas tiverem interesse de trabalhar em Pé de Serra mesmo, dentro de sua própria casa. E maquiagem também consegue, porque
tem crescido bastante e é um custo baixo para poder se montar, né, um salão, um custo baixo. E também a gente busca mais cursos. Tem um curso agora, Alan, que a gente estamos aguardando, na verdade, já foi sinalizado, já está lá na CETRI para liberar a qualquer momento, que a juventude gosta, que é o marketing digital. Então, é importante para estar divulgando aí os comércios, toda loja hoje precisa ter alguém ali para estar divulgando os produtos, fazendo as publicações. Então, a gente promover um curso para 25 jovens, como está previsto, do marketing digital vai ser importante para a política, tenho certeza que o pessoal não vai ficar parado, até para si próprio vai servir. A SUDESB seria um departamento de esporte? Esses cursos vêm através dessa própria SUDESB também ou já é um outro departamento? A SUDESB é um departamento dentro da CETRI. A CETRI, o curso vem, na verdade, através da CETRI. A CETRI é a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Então, a SUDESB está dentro da CETRI, como a parte de cursos também está dentro da parte do trabalho e renda, se não me engano. Exato. Então, está ligado à questão de saque móvel, essas coisas que tem a ver com a CETRI também. É uma série de ações aí. O programa Esporte por Toda Parte tem a ver com a SUDESB. Voltando um pouquinho à chave, voltando um pouquinho ao assunto da política em si, qual a avaliação que você faz do governo federal, no momento, do governo Lula até aqui? O governo federal, na minha avaliação, como era de se esperar, claro que é lentamente, a melhora que a gente acredita e que espera é lentamente. A gente viu aquele primeiro governo Lula de 2002, acho que foi em 2002, ele foi lentamente, até ter uma melhora. Depois que ele saiu, o governo Dilma refletiu, o governo Dilma foi melhor ainda do que o governo Lula por conta do trabalho realizado ao longo de 8 anos. Então, o trabalho de 8 meses é pouco demais para se falar. As coisas que eu destaco, que eu vejo a melhoria, é a questão o bolso da população, a questão no valor das coisas. Você vai no supermercado, o valor, por exemplo, da lata de óleo, o valor do leite, o valor da carne, a gasolina que você, para todo canto que você vai, tem que ter, os próprios alimentos para chegar aqui tem que ter a questão do valor do combustível, que é o óleo diesel. Enfim, então eu vejo essa questão, a baixa nos preços, o bujão, por exemplo, teve uma baixa significante. Então, isso o pobre já sente um alívio nessas questões de valor da cesta básica, essas coisas. Você vê uma projeção para 2026, por exemplo, a gente sabe que o Lula tem os seus membros de mais confiança do PT, Partido dos Trabalhadores, como o Fernando Haddad, alguns citam o próprio Rui Costa, né, ou Jacques Wagner. Você acredita que quem deverá ser o substituto de Lula, em 26 ou em 30? Mas é difícil de se prever. Agora, assim, se for para mim dizer o que eu esperava, a gente, como viu o trabalho de Rui Costa aqui na Bahia, e como a gente vê hoje sendo o maior cargo do governo, que é o chefe da Casa Civil, o ministro-chefe, então existe pelo menos uma intenção do presidente de reconhecer em Rui Costa o cargo máximo do governo depois do presidente, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Então, como eu vi a administração de Rui Costa na Bahia, que deu certo e que fez a sucessão de um candidato totalmente desconhecido, que ninguém acreditaria. Então, isso não foi por acaso, isso não foi à toa, foi reflexo do trabalho pelo governo Rui Costa. Então, uma das hipóteses que eu apostaria, que eu gostaria que fosse, seria o ministro Rui Costa hoje. Agora, a gente deixa claro que existe, claro, o Sul e o Sudeste jamais vai querer aceitar um nordestino. A gente sabe que Lula é nordestino, está lá, mas é difícil. Também tem essa questão dessa, digamos assim, um preconceito. O Nordeste, o Sul e o Sudeste aceitar o nordestino chegar à presidência, tem essa questão difícil, que pode ter uma briga interna ali, dentro do próprio partido, e não aceitar. E não aceitar o Rui Costa na cabeça como presidente. Exatamente. As possibilidades
existem, vamos ver o que, é que vai acontecer daqui para lá, daqui para o ano de 2026. E no grupo do Bolsonaro, você acredita que quem deverá vir na cabeça? Rapaz, é difícil para falar. Você vê, se Bolsonaro estiver inelegível, você vê uma movimentação pelo nome da esposa, mas é difícil. É difícil pela questão acredito que eles não colocariam a mulher para, a minha visão, pode vir um Tarcísio, não sei. Passando um pouco para o assunto da pesquisa eleitoral, né, que é um assunto do qual você também tem um entusiasmo muito grande, conhece bastante do tema. A gente está vivendo expectativa já para a eleição municipal, 2024, mas 2024 é logo ali, daqui a pouquinho tem carreata para tudo quanto é lado, né? Veja, tudo passa rápido, passa voando. E uma pesquisa hoje, 2023, vamos conferir aqui, a gente está no mês de setembro, né? Chegando para o mês de outubro, faltando praticamente um ano para a eleição. Qual efeito tem uma pesquisa feita hoje? O efeito do momento, de saber, de medir como é que está o momento. Por exemplo, eu me lembro de uma frase que Ciro Gomes falou, um cara muito inteligente, e ele falou agora nessa campanha presidencial, ele falou que a pesquisa é um retrato do momento. E como é? O resultado de uma pesquisa é o do momento atual ali, do hoje. O amanhã pertence a Deus. Então, por que tem várias pesquisas? Hoje você já vê, essa semana recentemente, fui entrevistado sexta-feira, na última sexta-feira, por uma pesquisa eleitoral. Então, você já vê na cidade várias pesquisas, a movimentação. Por quê? Porque o resultado de hoje não vai ser o de amanhã. Então, a nível presidencial, se via na televisão a cada 2 dias, a cada dia, acho que todos os dias, a depender do Instituto, tinha pesquisa eleitoral. Por quê? Porque o cenário muda. O momento atual, o retrato, como ele diz, do momento é esse, mas o eleitor muda de opinião. Então, toda pesquisa bem feita, ela é real. Se você fez bem feita, ela é real. Agora, a questão é que o eleitor pode mudar de opinião. As pessoas até desacreditavam da pesquisa e eu, claro, vai divergir de muita gente, mas eu sempre acreditei em todas as pesquisas, inclusive aqui na Bahia. Mas a gente, claro que tinha a esperança e a expectativa de que ia virar, porque o eleitor muda de opinião. O eleitor, no momento que não conhece o candidato e que conhece o outro, é natural citar o outro. Quando passa a conhecer e ver quem é candidato de quem está de que lado, quais são as propostas, o eleitor muda de opinião. Então as pesquisas eram reais, porém o eleitor, quando passa a conhecer, muda de opinião. Então, na sua concepção, Paulo Souto versus Jacques Wagner, lá em 2006, a eleição de Rui Costa, também contra Paulo Souto, lá no ano de 2014, e a de Jerônimo contra a Semineto, a última eleição. Você acredita que a pesquisa, no momento que foi feita, estava certa, porém o eleitor mudou de opinião? Todas estavam certas. Se você olhar a pesquisa de Paulo Souto, ele sempre se mantinha ali 46, 40 e alguma coisa, acho que ele não chegava a 50%. No segundo, acho que naquele... No primeiro turno. Acredito que em 2006 foi. 2006. Então, ele chegou na urna praticamente com aquilo. O restante, que não se declarar em quem votava, era por falta de conhecimento. Então, na medida que o PT já estava no poder e Lula já era presidente, então quem ia votar no presidente Lula acompanhava pela ideologia, acompanhava o governador e deu o resultado favorável. Então, toda pesquisa, no ato, se ela for bem feita, claro, eu acredito que todas que passam na televisão, na minha visão, não tem pesquisa. Pode existir alguma manipulação na forma de elaborar a pergunta, mas não chega a dar tanta diferença. Está na questão do conhecimento do candidato. Você não acha que pode, nessa época, ter acontecido muito erro também nesse sentido de senador, são 3 quadrinhos, governador e presidente são 2. Quando apareceu 2, a galera ia lá logo em 13. Não teve voto errado, não. O voto acompanha o presidente pela forma de ideologia, por acreditar no partido. Aí pode acontecer essa questão, mas por voto errado, não. Você vê que, à medida que ia chegando perto da eleição, o candidato que estava atrás, o candidato do PT, por exemplo, em todas as pesquisas ele estava atrás, ele ia chegando.
e como ganhava a eleição. E se a população lembrar recentemente, Rui Costa estava perdendo na pesquisa para a Semineto em 2018. E a Semineto desistiu da candidatura porque ele já fazia a mesma leitura que a gente fazia, que na urna o crescimento ia acontecer até o dia da urna e ele ia sair sem sucesso, então ele preferiu deixar passar aqueles 8 anos, na visão dele ia acontecer um desgaste no grupo por estar 16 anos no poder e a vez dele era agora. E mais uma vez aconteceu o trabalho sendo refletido aí nas urnas e Jerônimo ganhando a eleição. Você acredita que em 2022, né, na última eleição para governador, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos fazer um exercício de imaginação que a gente está lá no mês de maio, caminhando para o mês de junho. Você acha que Jerônimo acreditava que ele venceria a eleição? Se Jerônimo acreditava? Acreditava que teria grande chance. Poderia não acreditar 100% na vitória, porque o outro candidato acho que chegou a ter 60%, um pouquinho mais. Mas quem conhece o histórico de eleições na Bahia sabe que a população do Nordeste e da Bahia principalmente, ela é tendenciosa à esquerda, ela gosta da forma da esquerda administrar, e se Lula seria o candidato, era o maior líder do país, que a população baiana acredita, então existia sim dentro deles ali uma expectativa de vitória. Toda eleição tem risco, é claro. Na sua visão, por que é que a esquerda, o PT em si, vem governando o estado da Bahia há tanto tempo e na capital, em Salvador, o PT sempre com dificuldade muito grande de disputar contra os democratas? Porque a ideologia do PT, ela é voltada aos mais pobres. E toda cidade pequena, a tendência é o eleitorado ser de condição financeira mais baixa. Então, os programas, a forma de governo, cada governo tem sua forma de governar. A forma que o PT administra, a forma que o PT governa é voltada aos mais pobres. Então, na capital é onde tem mais emprego, é onde corre mais dinheiro, é o lugar mais rico, digamos assim, dos mais ricos. As grandes cidades, se você olhar as grandes cidades, o PT perdeu a eleição na Bahia, mesmo na Bahia. Então, por quê? A questão a questão financeira, a questão da economia. O PT administra mais voltado ao pobre. O eleitor, ele muda muito de opinião? Não acredito, não. A depender de qual sentido você está falando. Eu falo no sentido daquelas mudanças dos resultados da pesquisa que apontam um determinado número e depois no final acaba dando um número diferente. Ou você acredita que esses que votaram foram os que não se manifestam tanto? Fazendo aquele exercício da última eleição, por exemplo. Isso a nível de Estado, né? Estado e país. A nível de nação. Aí às vezes muda, porque o eleitor, na verdade, eu não tenho assim os dados concretos, mas eu acredito que 80% do eleitor, na minha visão, claro, no achismo, eu acho que 80% não se liga e não está nem aí para a política. Então, existe ali abaixo de 20% que é focado em política, como você, eu sei que eu também sou, mas a grande parte da população não foca em política, não acredita muito nos políticos e não gosta do tema política 24 horas, 4 anos. Então, está ali despercebido e o nome que é mais conhecido, o cara cita, às vezes o cara fez até um bom trabalho, mas a forma de governo, o partido político que ele pertence e a turma que está em volta dele, a população passa a fazer a leitura e por isso existe a migração, mas só por questão de conhecimento. Mas a população já sabe, a população da Bahia, por exemplo, já tem uma ideologia própria e naturalmente vai estar votando de acordo com o que ele pensa. O eleitor vota nas ideias dele próprio, não vota nas ideias do político. O político que tem que trazer uma ideia que seja de acordo com o que o eleitor pensa. Aí é que entra aquela questão da própria propaganda do marketing em si. Você acredita que um dos fatores que possam ter provocado lá atrás o crescimento do Bolsonaro em 2018 foi justamente aquele polêmico atentado que ele sofreu, que acabou deixando ainda mais em evidência? Aquilo contou muito. Longe de mim de julgar o que foi, porque não tenho prova nenhuma concreta para julgar, jamais. Mas assim, o atentado em si
elevou ele nas pesquisas e o eleitor, de um tempo para cá, o eleitor tem votado, por exemplo, para tirar um exemplo, quem ele não quer. Ele não tem votado, ele não tem escolhido exatamente quem ele quer. Quem ele quer, às vezes, está com 3%. Então, ele diz, por exemplo, naquela época, para tirar o PT, eu voto em quem? No que está na frente. Então, quem está na frente se mantém. Aquele episódio ali garantiu ainda mais a estabilidade dele, continuou crescendo e aconteceu. Mas ele também já fez, o papel dele ele fez 4 anos antes, que eu me recordo que em 2014, logo após Dilma ganhar a eleição, ele já se posicionava como candidato futuro da próxima eleição. Então era tido como uma grande parte da população, inclusive por mim, eu achava que era apenas um louco ali, com aquela ideia, mas aquilo foi à frente, ele bateu nessa tecla 4 anos e conseguiu se firmar. E depois do episódio que aconteceu, a população se comove a depender das situações e cresceu ainda mais ele e se estabilizou. Realmente foi um fato que acabou deixando, né, bastante em evidência. E aí a gente vai para uma questão também que você citou, de que boa parte da população está um pouco desacreditada da política e uma boa parte da população acaba não se interessando pelos assuntos políticos. Assuntos esses que acabam sendo cruciais para a vida de todo mundo, na verdade. Mas a que você atribui essa saturação do eleitor, da população em geral? Claro e é nítido o desinteresse da população pela política. Acredito que muitas promessas não cumpridas ao longo do tempo. A gente observa algumas regalias, não em cidade pequena, mas a nível federal mesmo, e estadual é menos também, mas a nível federal as regalias são muitas, são grandes para aqueles caras lá dos altos escalão. Então a população não gosta daquela forma de como é que se diz, as regalias que eles têm, e atribui de uma forma em geral, todo político, a população acha que tem todas aquelas regalias, e na verdade em cidade pequena é totalmente diferente. Mas a população generaliza. A gente já falou aqui sobre o cenário para 2026, e a gente vai falar também sobre o cenário político de Pé de Serra para o ano de 2024. E aí, você até já citou que você foi entrevistado em uma pesquisa eleitoral. Quais foram as opções lá que foi sugerida nessa pesquisa? Alan, não vou responder assim em vídeo, até porque eu não tenho conhecimento se a legislação permite. Acredito que sim, mas eu vou evitar porque pesquisa eleitoral tem umas certas... Você sabe que a pesquisa, quando ela não é registrada, ela é uma multa absurda se você divulgar números. Mas você respondeu então, que votava em quem? Pesquisa. Nas opções que fui entrevistado, em Edgar. Edgar? Sim. Você acredita que era uma pesquisa do grupo de oposição ou de situação? Dá para chutar? É complicado chutar, mas acho que não seria do grupo da situação, não. Pela forma pelo o confronto. E você acredita que Edgar é o candidato do grupo para 2024? Como é que você vê esse cenário? Mas até o momento ele não manifestou isso pra gente, mas acredito que será. Acredito que será o candidato. Recentemente até em um Cangaço Talk Show a gente teve um bate-papo aqui com o Gil do PT e com o Adonias do PT. Acredito que você tenha acompanhado. E nessa entrevista o Gil citou que estava muito incomodado com o fato do prefeito Edgar ainda não ter dado resposta se ele é candidato ou não. Você também, como vereador, compactua com o mesmo sentimento? Alan, o tempo, a política, ela exige o tempo, na verdade. As coisas em cima da hora é complicada. O vereador Gil, ele está em todo direito, eu concordo com a questão do tempo. Até ele foi mal interpretado por algumas pessoas, mas a gente sabe que o eleitor ele tem a liberdade e o direito de expressão, e nos grupos de WhatsApp cada um é juiz, é advogado, é o estrategista político, então eles têm forma para tudo. E como a população especula
quem vai ser a cabeça de chapa, quem vai ser vice, fulano vai sair, fulano não dá certo. Que até eu lembro que você fez a pergunta a ele com relação ao PT na chapa. E ele foi mal interpretado, as pessoas até achou que ele estava radical demais. Eu mesmo não vi nenhum radicalismo na forma que ele respondeu, porque quando você pergunta, o PT está fora da chapa, então Gil foi humildemente, não colocou, em momento algum ele disse que o PT tinha que ser a cabeça da chapa. Simplesmente o prefeito não disse ainda que vai à reeleição, mas ele está no direito, a gente respeita. E o PT tem a intenção de continuar na chapa, isso é normal e natural. O vice-prefeito Tony Pedro, que é a nossa liderança de partido. Então eu não vi em momento algum Gil, apesar da gente ter o presidente da República, o governador, o senador eleitos pelo PT, hoje temos o presidente da Câmara pelo PT, tem o vice-prefeito que faz chapa com o prefeito Edgar, que é do PT, e a maioria de vereador da base do PT. A gente tivemos 3.300 votos na última eleição para vereador, e agora apoiamos o deputado Afonso Florencio, que hoje é secretário da Casa Civil, que teve 1.800 votos aproximadamente. Então, o PT em momento algum se posicionou exigindo cabeça de chapa, apenas manifestou o desejo de manter a união e a aliança na chapa. Agora, quando você pergunta se tirar, eu acho que não existe nenhuma forma de tirar o PT da chapa. Até porque a gente vê hoje o vice-prefeito Tony Pedro, o vice-prefeito que mais trouxe investimentos para o município de Pé de Serra. É um cara que tem ali um alinhamento com os vereadores, um bom relacionamento com a bancada de vereadores, e junto com eles, através dos deputados, conseguiu ajudar o prefeito a colocar o maior tempo que se viu um vice-prefeito colocar investimento no município foi agora. Às vezes a gente ouve algumas conversas, né, e a gente tem que passar aqui também. Há quem diga que Antônio de Pedro só traz recursos para Cascalheira. Quem tem sua boca fala o que quer, é uma pergunta boa, é um momento para a gente esclarecer. Como eu te falei, que Tony Pedro tem uma boa relação com os vereadores e com lideranças e suplentes, todos que fez parte do bloco do PT. Então, quando a pessoa fala assim, Tony Pedro só trouxe para Cascalheira, a gente vê o só trouxe, ele tem dois, para dar seguimento na sua pergunta, mas ele tem duplo sentido. O só como adjetivo, de sozinho, ele trouxe sozinho, ou o só como advérbio, de somente. Então, Tony de Pedro somente trouxe, por exemplo, arena e pavimentação para Cascalheira, porque a maior parte ele ajudou a trazer para os outros campos. Por exemplo, se você chegar no Junco, lá na divisa do município, tem um trator de pneu equipado que foi entregue agora, há menos de um ano atrás. Tony Pedro foi lá fazer a entrega juntamente com a liderança Joelson. Se você chegar em Aroeira, tem uma pavimentação lá no outro lado do município. Cascaeira está cá, Aroeira está lá. Então, tem uma pavimentação que o vice-prefeito Tony Pedro, através dos deputados Afonso e da deputada Neuza, que, como eu te falei, Tony Pedro tem um alinhamento com todos os suplentes e os vereadores do PT, onde ficou com Afonso Florencio Federal e Neuza e Bobô Estadual. Então, se tu chegar lá na Martesona em São José, tem água encanada. Foi uma luta desse vice-prefeito juntamente com Gil, que Gil é uma liderança de tradição do PT. Quando o Tony Pedro chegou, ele considera, mas Gil, claro, é uma liderança juntamente com o Tony Pedro. Então, eles dois se entendem. Se você chegar no Caldeirão Negro, tem pavimentação acontecendo agora, através da emenda de Afonso Florencio, uma luta de Tony Pedro e Gil. Se você chegar aqui na sede, tem o Mercado Central, foi R$476 mil, uma luta do vice-prefeito Tony Pedro junto a Bobô e o governo do estado, um convênio firmado com o município. Se você chegar ali no centro, tem 30 barracas entregue através do vice-prefeito Tony Pedro, que buscou junto a cá. Então, agora recentemente a gente estivemos em Salvador, e vai ser firmado um convênio para passagem molhada em Lagoa do Curral e Licuri. Então, essa fala de só trouxe para Cascalheira é equivocada por conta disso. O só deve estar se referindo a só trouxe pavimentação e arena, mas porque trouxe muito para outro lugar.
Seguindo sobre a questão de 2024, há uma questão na regra eleitoral. Apenas 10 candidatos, que significaria 7 candidatos homens e 3 candidatas mulheres, ou vice-versa, né? A regra, na verdade, é dessa forma. Porém, a gente percebe que, reduzindo apenas para 10, se formos pegar e colocar como federação o PT e mais os que se agreguem juntamente à federação, suponhamos que a galera fique com o PV, por exemplo, vamos só citar aqui, Lírio de Antônio de Pedro, Gil do Santo Agostinho, Moacir do Licuri, Joelcio de Agapito, Toco, Edmilson e Misa. Já são 7. Se formar esse chapão, só teria vaga para os 7? Os 5 já eleitos e os 2 suplentes? O Alan, é uma pergunta difícil no modo de... Se fosse dessa forma que você está fazendo a pergunta, naturalmente sim. Mas é uma pergunta difícil de ser respondida por um vereador, por exemplo, porque a gente jamais vai apagar o sonho. Claro, se tu me perguntasse assim, qual é a forma que tu vê mais lógica, seria essa. Mas jamais a gente vai apagar o sonho de, se porventura tenha mais outros candidatos aí. Uhum. E até porque a questão de partidos depende da majoritária que vai ter tanta conversa daqui para lá ainda, então isso aí não depende assim, exatamente da nossa vontade. Uhum. E a gente sabe que tem muitos outros pré-candidatos com sonho aí para disputar a eleição. Seria um pouco complicado para os políticos em início de carreira, por dizer dessa forma. Nós teríamos também aquelas chamadas figuras folclóricas, né? Tem que ter o espaço para todo mundo disputar, senão não é uma democracia, entendeu? E a gente defende uma democracia mais forte. Uhum. Então, por conta disso, é uma questão ainda que está se discutindo ainda. Você preferiria quando passe 14 concorrentes? 14 concorrentes? No caso, 14 em cada grupo? 2 blocos, no caso? Não, no sentido que a regra passada. A regra da eleição passada. Seria melhor, seria melhor. Com a redução de candidaturas para 10, porque assim, na verdade, a própria legislação, ela vem se afunilando para quê? No sentido de, tinha 30 e tantos partidos no Brasil, acredito que deve ter próximo disso ainda. Então, a própria legislação de alguns anos para cá, ela vem se afunilando para quê? Para acabar com esses partidos políticos que não têm representatividade lá, são mínima a representatividade desse partido. Hoje, no Brasil, a gente sabe que só tem... a gente não pode dizer que só existe direita e esquerda. Existe direita, existe esquerda, centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita e extrema-esquerda. Uhum. Então, no máximo essa quantidade de ideologias. Então, não tem sentido ter essa quantidade de partidos, 30 partidos. Então, a própria legislação ela vai se afunilando para quê? Para acabar, como já acabou vários partidos. Alguns já se fundiu. Você viu agora recente o Democratas unificou com aquele PSL, se tornou União Brasil, uma série de partidos você vê aí já se unificando por conta da legislação. E essa questão das candidaturas, como você citou aí, a própria legislação vem trabalhando no sentido de não existir aquelas candidaturas... Folclóricas? Eu não diria folclórica, acho que é pesado demais para falar, mas as candidaturas que às vezes não tem pouca representatividade. Uhum. Então isso não é a gente que vem acabando, é a própria legislação. Agora mesmo tem uma mini reforma eleitoral aí em discussão para ser votada daqui para o dia 6. Então cada ano, a cada 2 anos é modificada a legislação eleitoral e cabe a gente seguir. Mas vamos aguardar para ver o que se vai acontecer daqui para lá. Eu citei, na verdade, os 7 candidatos, porque são 7, 5 têm mandatos, mais 2 que são suplentes. Só que aí ainda entra 3, entre as 3 mulheres, no caso. A professora Valmirete, a gente sabe que é candidata, as outras 2, a gente não sabe exatamente quem seria. Você, como um dos cabeças do PT, já vislumbra quem poderia ser, essas outras 2 também? Ou se poderia ter 4 mulheres candidatas, não sei, dependendo do ainda para citar, a gente sabe que Valmirete sempre
manifesta e a gente acredita, eu não posso lançar o nome dela, mas é quase 100% provável que esteja já pré-candidata. Ah, ela permite o lançamento como pré-candidata. Então, certeza. Agora tem mais aí umas 2 ou 3 mulheres aí que manifestam o desejo já. Quem já sabe? vem conversando, mas assim, eu não posso divulgar assim, porque é algo que tem que partir da vontade delas, entendeu? Mas já tem algumas mulheres manifestando desejo, inclusive procurando para questão de candidatura. Uhum. Isso é Que a gente, às vezes, como você fez você fez a questão 7-3, então ficar no limite aí da obrigatoriedade, mas digamos que apareça 4, 5, 6 mulheres, e vai ser bem-vindo, é claro, e naturalmente nenhum partido só, na federação não vai acomodar todo mundo, então naturalmente vai precisar isso aí é uma questão de arrumação que vai ser discutida ainda. Agora, a tendência é muito forte, 2 grupos com 10 candidatos, sendo realmente unicamente 2 grupos, praticamente todos os candidatos sendo candidatos fortes. A gente vai ter um cenário inédito em uma eleição municipal e uma tendência de vereadores ter bem mais votos do que tiveram na eleição passada. O vereador aí, batendo 1.000 votos, 800. É verdade. E aí agora vem a questão da inteligência de cada bloco, de cada partido, de cada bloco, porque assim, na eleição passada, o legislativo, os que disputaram a proporcional, por exemplo, os vereadores tiveram 500 e tantos votos, a mais do que o outro partido, que foi o Democratas na época. Então, e só fez 4 vereadores, e o Democratas com 500 a menos conseguiu fazer 5 vereadores. Então, existe essas inteligências também, que tem que estar alinhada, claro, tem que estar alinhada também ao desejo de cada um que pretende ser candidato, mas existe uma série de fatores aí que uma cabeça só não consegue definir nem dizer como é que vai funcionar. Se fosse para eu sentar e organizar, eu mesmo organizando, era fácil. Agora a questão é chegar com 10, 15 pessoas e chegar a um entendimento de que a forma correta seja daquela forma. Agora, é uma situação que deve se ter um diálogo muito delicado, eu tenho certeza disso, que é no momento que o indivíduo diz, eu sou pré-candidato, e aí o grupo tem que conversar com aquele indivíduo para dizer, rapaz, não vai dar para você ser candidato aqui. Graças a Deus, Alain, essa última que a gente disputou, não ficou ninguém de fora por questão de faltar cadeira, faltar lugar para disputar. Todas as pessoas que pretenderam, tiveram a pretensão de ser candidato, foi incluído no processo. Isso é importante porque todo mundo vai para as urnas, todo mundo, a democracia fica mais fortalecida. Quando eu citei a questão de mais de 500 votos a mais e só ter feito a minoria, ainda tem o outro fator também, que teve 3 suplentes nossos, que teve 502, teve 567, 569 e o outro 530 e alguma coisa. E tiveram vereadores eleitos com 460 e alguma coisa do Democratas. Então, esse é a balança que precisa saber equilibrar também. Certo. Com esse raciocínio do saber equilibrar, você pretende manifestar a sua opinião de que o grupo de situação deve ir com uma única chapa? Porque se fosse, teria feito mais vereadores, né? Mas eu não manifesto essa... Você quer dizer para a próxima... Isso, para 24. Todo mundo no grupo só, na situação. Eu não manifesto... Vou ficar sem manifestar. Até porque não vai ter validade, que não depende da minha opinião, entendeu? Então depende de todo mundo estar junto e chegar no objetivo. Claro que tendo 20 candidatos pretendendo ser candidato, 20 pré-candidatos, ninguém vai barrar o sonho, acredito que não vai barrar o sonho de nenhum. Agora eu tenho certeza que quase todo brasileiro concorda, quase todo pé de serrense concorda, baiano, nordestino concorda. Talvez você também concorde, vou perguntar agora. Que a eleição de vereador ela é injusta e que deveriam vencer os 9 mais bem votados. Exatamente. Todo mundo, isso é unanimidade. E por que não é assim? A minha opinião é que era para ser assim. A questão é a questão, o que eles justificam é a questão ideológica. A questão ideológica. Por exemplo, digamos que os 9 mais bem votados ficaram todos de uma ideologia política, de um lado. Um exemplo aqui.
não sei se ao vivo, não sei se vai dar para fazer mas eu vou fazer uma suposição. Digamos que 5 candidatos de um lado e 5 de outro, só disputar, para facilitar. 5 com 100 votos dá 500 e 5 com 499, ou com 99 dá 495. Então, se nessa hipótese aqui fosse eleito 5 vereadores, ia ser os 5 que tiveram 100 votos do lado de cá. Todos de uma ideologia só. E esses que tiveram 495 ficariam todos de fora. Então, por isso que soma os votos do partido para dividir pelas cadeiras, porque a questão da ideologia. Senão, o eleitor votava, a metade quase da população votou nessa base de vereadores aqui, ia depender do número dele, um vota mais, um vota menos, aquela galera de lá toda ia entrar e ficar de fora, ia ficar representado, não ia existir democracia em sentido de ideologia política. Tudo bem. Sentido. Poderia ser pior, né? Poderia ser como nos Estados Unidos, por exemplo, que o candidato tem mais votos do que outro e o que tem menos votos que ganha a eleição. Como aconteceu na eleição do Trump, por exemplo? Lá eles têm uma forma diferente. Lá eles não somam a quantidade de votos. Lá é mais desigual ainda, porque a gente está se falando aqui da bancada ali de proporcional, da bancada legislativa. Então lá é o inverso. Cá ainda faz um pouco sentido, porque a gente acha que devia ser os 9 mais bem votados, porém pode ser que aconteça os 9 de um lado e do outro lado tenha muitos votos também, mas se perca todo mundo. E cá nos Estados Unidos já é o contrário. Você vota para presidente, você escolhe através dos, acho que é chamado colégio eleitoral. Isso. Delegados. Não é? Delegados, é. Então ali é que não faz sentido, porque quem vai administrar, e pode fazer sentido para eles lá também, né? Porque cada país tem uma cultura e a gente, quando nasce, que acompanha a forma do nosso país ser, seja lá como for, a gente tem uma tendência a achar que o certo é tudo que acontece no nosso país. Mas, na minha visão, lá é desproporcional. Desproporcional, sem dúvida. A questão da votação lá também tem um ponto positivo que é livre, o eleitor votar ou não. Vota se quiser, né? Acaba 50%, 49% votando. E alguns cientistas políticos até justificam que a vitória do Trump, que aconteceu lá atrás, pode ter sido por esse motivo, por essa razão. Falta do eleitor ir às urnas? Porque o eleitor do Trump é o eleitor mais apaixonado, foi o que mais compareceu às urnas e acabou votando. Aí é questão complicada, o voto livre, porque assim, aqui é obrigatório você votar, mas não é obrigatório você escolher alguém. Pode votar em branco, né? Então, eu acredito que a forma obrigatória de se votar, ela tem mais sentido, porque obriga o eleitor e ajudar a decidir. Ele não fica em casa. Imagine 50% da população em casa, 50% vai votar, se divide, 26 num candidato e 24 em outro. Pronto, o cara ganha eleição com 26% da população do seu país. Não faz sentido. Então, quando você é obrigado a ir às urnas, então você vai ajudar a definir o futuro do seu país. Se lá você não quer votar em ninguém, aí agora já não é obrigatório, mas é uma forma de estimular o eleitor a ajudar a decidir, porque a democracia ela fica mais fortalecida com o voto obrigatório. E aqui a gente vai encerrando nosso bate-papo. Lilda Tudo de Pedro, a gente agradece a sua participação. Deixa o Instagram para a galera seguir, a gente tá vendo que você é bastante engajado aqui. Vamos ver quantos seguidores o Lil tem? Vamos ver. 2.160 seguidores no Instagram. Dá para fazer uma pesquisa pelos seguidores do Instagram também? Não, é pouquinho assim do ponto de vista, mas é um pouquinho orgânico, um pouquinho que a gente não segue ninguém a troco de receber um seguidor de volta, não compra seguidor. Então assim, é uma coisa natural. Quando eu estava olhando agora recente, essa semana eu olhei meu Instagram em 2020, quando eu era candidato, tinha 500 e poucos seguidores e hoje tem 2.100 e pouco. Pode parecer pouco para a população que está vendo do outro lado, mas para mim é uma quantidade muito grande, porque são seguidores que estão ali espontaneamente para acompanhar o nosso trabalho, o que é que a gente E você está sempre produzindo conteúdo também e jogando, né? A gente até não faz mais porque não tem tempo, mas tem vontade. Eu achei muito engraçado que ele postou um story e muda. E aí ele colocou na descrição, você lembra? Na descrição, abaixei o volume, que quem quer ouvir discurso de política?
É uma forma de chamar a atenção, né? É porque, na verdade, se eu estivesse discussando, as pessoas iam passar mais rápido, porque não... É como eu te falei, é desinteressante da população o discurso político. Então, aquilo ali foi uma forma só de chamar a atenção mesmo. E seria interessante que a população parasse para escutar. Seria. A questão é que, às vezes, muitos discursos são ofensivos, outras genéricos horas. Demais também, né? Tem coisa que é artificial. Muito artificial. Então, assim, a gente espera que um dia a população de fato se interesse e que também quem esteja discussando tenha algo de bom para passar para a população. Mas foi uma forma de brincadeira ali. Verdade. Eu só agradeço a você, Alan, a Roque, todo o pessoal da TV Cangaço e desejo sucesso a todos vocês, que hoje é uma forma da gente estar falando com as pessoas através aqui de vocês. Tenho certeza que muita gente está nos assistindo. Eu agradeço a audiência aí de cada um que comentou, que está assistindo, que compartilhe também a live. Então é isso aí, agradecer a Deus, mandar um abraço a todo o povo de Pé de Serra, em especial o povo da minha região lá de Cascalheira, Tanquinho, Lagoa do Curral, Serra Branca, Lagoa dos Boi, sede do município, de uma forma em geral. Todos os colegas vereadores, o meu pai vice-prefeito, prefeito Edgar, todo o pessoal que está fora, que é pé de serrense e que está fora de Pé de Serra, lá minha família mesmo, por exemplo. A grande parte está em São Paulo e outra parte está em Feira de Santana. Tenho certeza que estão todos nos assistindo. Um abraço a todos que nos assistem em São Paulo e todo o canto do Brasil. Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima. Não se esqueça lá de deixar seu like, também se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um Cangaço Talk Show. E vem aí novidade, várias novidades na programação da TV Cangaço, viu? Abraçar minha esposa também, Liana, que está me assistindo, e Benício, meu filho, que é bem empolgado aí com a política. Viu? Já está empolgado já? É verdade. Rapaz. Abraçar minha esposa Égia, minha filha Maia também, que estão aqui nesse momento, marcando presença, né? Maia tá de fundo sonoro aí, inclusive, participando um pouquinho. E valeu. Abraçar o Roque Silva também, o diretor da TV Cangaço, nosso cinegrafista, e toda essa galera que esteve ligado com a gente. A programação da TV Cangaço, várias novidades, viu? Rolando Cangaço Podcast, Alan Rodrigues e Roque Silva, comentando os principais fatos da política nacional. Programa Debate e Bola, Conexão Psicologia, Cangaço Talk Show, vem aí Cangaço Sabatina, o Show da Cangaço também e transmissão esportiva, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Champions League e tudo mais. A TV Cangaço nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Forte abraço e até a próxima.